Bom dia, eu ia dizer boa noite. Eu nunca vi tanta gente de manhã na minha vida nessa igreja. O que foi que aconteceu, pastor? Por que os irmãos vieram no culto? Deu formiga na cama. Eu sei que eu tenho os meus irmãos fiéis da manhã aqui, mas hoje a igreja lotada. Eu ia dizer boa noite porque eu pensei que era de noite. Bom dia, paz seja convosco, irmão. Vai ter alguma coisa à noite que eu não sei, será, meu Deus? Mas irmãos, que bom estarmos aqui. Sempre é um motivo de alegria estarmos na presença de Deus, amém? Independentemente do momento que você está vivendo, da sua luta, da sua dor, a alegria tem que ser algo que tem que estar na nossa vida, porque a alegria do Senhor não depende de momentos bons. Eu lembro que eu sonhei esses dias com meu pai. Fazia muito tempo que eu não sonhava. Aliás, eu sonhei esses dias com muita gente. Até estava falando com o pastor Francilei, e atrás de uma irmã que eu sonhei com ela ontem, dizer algo para ela. E eu estava lembrando que meu pai, nos piores momentos da vida dele, eu nunca encontrei meu pai triste, reclamando. Meu pai teve um câncer, e vocês sabem que o câncer é uma doença ingrata. É por isso que eu digo que a alegria não depende se as coisas estão bem. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, falando sobre alegrai-vos no Senhor, ele não estava tomando água de coco, se balançando numa rede no mar, na beira do mar Mediterrâneo. Ele estava preso, ele estava no corredor da morte. Alguns meses depois que ele escreveu essa carta, ele foi morto. Ele foi decapitado. Então fica a palavra de Deus para nós. Que a alegria não depende do que está acontecendo em nossa volta. A alegria é um estado de espírito. É a presença de Jesus na nossa vida que nos faz alegres. E vamos aplaudir Jesus pela alegria que Ele nos oferece. Vamos orar, irmãos, pela nossa família. Hoje é domingo, dia da ceia, mas dia de a gente orar também. Reúna a sua família, você que está com a sua família. Você que está sozinho. Você que está sozinho, põe a mão sobre o seu coração. E você vai representar a sua casa. E a gente vai orar juntos agora. Em nome de Jesus, amém? Querido Deus, queremos glorificar o Teu nome, Senhor, pela nossa família. O Senhor ama a família. E em nome desse amor, que nós oramos nesta manhã de domingo, pedindo que o Senhor abençoe cada família que está representada aqui nesta manhã. Cada casal, cada filho, cada pai, cada mãe, cada esposo, cada esposa, cada um que ora pela sua casa. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Que o Senhor nos livre do mal. Que o Senhor guarde o nosso coração do mal. Que o Senhor nos livre do laço do passarinheiro. Que o Senhor abençoe cada casa. Que não falte em nossas casas a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão, a prosperidade. Que não falte em nossas casas a presença do Senhor. Que a Tua presença, Senhor, seja real. E que possamos valorizar isso. Cada família valorize a presença do Senhor. Pai, nós glorificamos o Teu nome. Repreendemos toda força do mal.
tudo aquilo, Senhor, que quer destruir, tudo aquilo que quer separar, tudo aquilo, Senhor, que quer jogar por terra o que o Senhor construiu. A Bíblia diz que se a casa foi edificada sobre a rocha, ela não cairá. Que a cada casa, cada família possa estar edificada sobre a rocha, porque se ela for edificada sobre a rocha, ela permanecerá de pé. Aqueles que são edificados sobre a rocha permanecerão de pé. E nós glorificamos o teu nome, porque nós estamos de pé. Abençoa-nos, ó Deus, a todos que invocam o teu nome nesta manhã, sejam abençoados. Tua palavra diz que aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. E nós estamos aqui invocando, não é qualquer pessoa, não é qualquer nome, nós invocamos o nome do Senhor. Então nós encontraremos a salvação. Que todas as famílias sejam abençoadas em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Diga assim: Senhor Jesus, eu estendo as minhas mãos em direção à minha casa. Eu abençoo a minha casa, eu abençoo o meu lar com toda a sorte de bênçãos dos céus e da terra. Que não falte sobre a minha casa a bênção do Senhor. Muito obrigado pela minha casa, pela minha família, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor, irmãos, pode sentar. Você vai ouvir uma palavra que você nunca ouviu na sua vida, de um texto, talvez você já leu. Essa palavra Deus falou comigo há uns 2 meses atrás, 3 meses atrás. E o tema dessa palavra é a árvore que te derruba. A árvore que você planta pode te derrubar. Abra sua Bíblia, vamos ler o texto. Gênesis capítulo 9. Pai, em nome de Jesus, esta palavra é para os nossos corações. É uma palavra de alerta para todos nós. E que o Senhor possa falar com cada um de nós. Falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas falar aquilo que nós precisamos ouvir. Tu és o nosso Senhor. E como servos do Senhor, o servo, ele tem que ouvir a palavra do seu Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Gênesis capítulo 9, a partir do verso 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costa, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, sobre o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo.
Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Digam amém. Pode sentar. Meus amados e queridos irmãos, Noé é um dos personagens da Bíblia mais conhecido. Mas o que muita gente não sabe é que Noé, depois de ter passado por tudo o que passou, ele cometeu um erro gravíssimo. Falar de Noé é falar do dilúvio. É impossível não ligar Noé ao dilúvio. Parece até que a história de Noé se resume ao dilúvio. Mas o que eu quero falar com os irmãos é da história de Noé depois do dilúvio. Noé foi um homem obediente a Deus, porque ele obedeceu a Deus num tempo muito difícil. Ele segue uma orientação de Deus assim, uma orientação sem pé nem cabeça. Deus manda construir uma arca, dizendo que vai ter um dilúvio, que na época nunca tinha nem chovido. Noé não sabia nunca era chuva, imagine dilúvio. Mas ele, obediente a Deus, constrói a arca. Leva 100 anos para construir a arca. E por causa da sua obediência a Deus, a família dele foi salva. Mas depois desse livramento, depois do recomeço, que agora tudo era novo, a terra foi destruída, e Noé começa um recomeço. Ele comete um erro gravíssimo. Mas escute-me, por favor, e aí eu quero fazer uma observação importante. O erro de Noé não é porque ele caiu numa tentação, não é por causa de uma perseguição. O erro de Noé não foi por causa de um pecado. O que foi? Foi porque ele plantou uma árvore. Mas pastor, o que tem a árvore com a desgraça? Tudo. Ele não plantou qualquer árvore, ele plantou uma vinha. Ele foi lá no quintal dele, e lá no quintal ele planta uma vinha. E você sabe, e eu gostaria que você fizesse essa atenção para isso, uma árvore, ela não cresce do dia para a noite. Você vai plantar uma árvore, ela vai levar tempo para crescer, ela vai levar tempo para dar frutos, ela vai levar tempo para colher o fruto. Então o que Noé fez foi coisas que levou anos. E às vezes a gente faz certas coisas e a gente não atenta para isso, que isso pode ser um grande problema na nossa vida lá na frente. Então essa história aqui mostra algumas coisas importantes na vida de um homem. E a primeira coisa que a gente aprende aqui, irmãos, é que existem coisas que não nos derrubam do dia para a noite. Existem coisas que vão crescendo, e às vezes a gente nem percebe, aquilo vai te levar para uma destruição. Veja o que a Bíblia diz. Noé era um lavrador e ele plantou uma vinha. Que mal há, que pecado há em plantar uma vinha? Só que dessa vinha deu uvas, e dessa uva deu vinho, e desse vinho deu uma embriaguez, e dessa embriaguez
trouxe desgraça para a casa de Noé. Eu não quero falar da embriaguez, eu quero falar da vinha. A queda de Noé não começou com vinho. O vinho foi o final. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? A queda de Noé começou quando ele plantou a vinha. Noé nunca imaginou que ele plantando aquela vinha, alguns anos depois, aquilo ia trazer desgraça, destruição, maldição para sua casa. Meu Deus, ele já tinha vivido uma maldição, ele passou por uma maldição que veio sobre a terra, terrível. Mas ele nem atentou que essa vinha que ele plantou podia trazer problemas para ele. Até porque que mal há numa vinha? Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com as vinhas que nós estamos plantando. Que vinhas são, pastor? São processos silenciosos, são decisões aparentemente inofensivas que nós tomamos, são pequenos recomeços de casos errados, são brechas pequenas que a gente vai abrindo exceção, a gente sabe que aquilo é errado, mas a gente vai abrindo. Não tem nenhum mal. Que mal há? Que mal há um oi? Mas isso são vinhas. E escute, por favor, ninguém planta uma vinha pensando que isso vai destruí-lo. Noé não plantou a vinha pensando que essa vinha ia trazer maldição para ele. Mas é assim, meus irmãos, que o pecado entra na vida de muitas pessoas. É assim que o pecado entra. É uma conversa inofensiva, é um hábito pequeno, é um acesso escondido, é uma aproximação perigosa, é uma curtida, é um coraçãozinho no Instagram, é um oi. São coisas que a gente diz que é bobo. E quando nós percebemos, quando nós abrimos os olhos, a coisa já cresceu, a vinha cresceu, a vinha deu uvas e deu uma embriaguez. É assim que acontece. Ninguém dorme santo e acorda um profano. As coisas vão crescendo dentro da gente, dentro de nós, e às vezes a gente não corta o mal pela raiz, a gente deixa a vinha crescer, e a vinha vai crescendo, e a coisa vai crescendo, e a coisa vai crescendo, daqui a pouco dá uva, daqui a pouco faz o vinho, e Noé bebe o vinho, e fica bêbado, bebeu demais, perdeu o controle, e ele ainda amaldiçoou o filho. Mas o errado foi ele. Quem ficou bêbado foi ele. Quem trouxe a maldição não foi o filho que viu o pai bêbado. O filho só viu o pai bêbado porque o pai estava bêbado. Quem está entendendo? Então as coisas vão crescendo, e quando a gente percebe, cresceu demais, tomou uma proporção muito grande. É exatamente assim que o pecado, que a destruição entra na vida de muita gente. Tudo era muito pequeno, tudo era muito simples, era algo sem interesse, era algo inofensível, era somente uma amizade, era somente um oi.
mas a coisa cresceu, e tomou um caminho sem volta. Ninguém se torna alcoólatra do dia para a noite. Ninguém se torna um adúltero do dia para a noite. Ninguém se torna um prostituto do dia para a noite. Ninguém se torna um ladrão do dia para a noite. É que as coisas vão crescendo. Vão crescendo. Daqui a pouco tornou-se algo muito grande. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto, que o maior perigo nosso não está fora de casa. O maior perigo está dentro, aquilo que nós cultivamos dentro de casa, aquilo que a gente cultiva na nossa vida. Eu me impressiono com a história de Noé, porque Noé, ele venceu algumas coisas muito grandes, né? Ele venceu o descrédito do povo, ele venceu a corrupção da sua época, ele venceu a imoralidade, ele venceu o tempo, ele venceu o dilúvio, ele venceu o caos, mas ele perde. A grande derrota de Noé foi quando ele plantou uma vinha na sua casa. Ele perdeu para algo interno. Tem muita gente vencendo guerras fora, mas perdendo guerras na sua alma, guerras no seu coração, guerras na sua mente. E sabe por quê? Porque estão plantando coisas que mais tarde vão destruir tudo aquilo que você levou anos para construir. As maiores guerras estão dentro de você, dentro de mim. As maiores guerras estão dentro do nosso coração, estão dentro da nossa mente. Eu falava terça-feira agora na nossa escola de líderes de uma pessoa que cometeu um suicídio. Ele era muito conhecido aqui em nossa cidade. Logo que eu cheguei aqui, esse homem era um homem de Deus, um servo de Deus. E eu estava conversando com o filho dele, e ele disse para mim que o pai já tinha tido algumas crises de depressão, mas ele estava muito bem, tinha superado. E naquela tarde que ele se matou, ele tomou café e estava conversando com todo mundo, falando com todo mundo, e de repente ele foi para o quintal, pegou uma cadeira e sentou próximo à piscina, e lá ele deu um tiro na boca. Ele se matou lá sentado na piscina. O que esse homem estava enfrentando? Por fora estava tudo bem, mas as guerras interiores dele eram enormes, e ele não conseguiu vencer. As nossas maiores guerras não são as externas, não. As nossas maiores guerras são internas. E se a gente não pedir ajuda, e se a gente não conversar, e se a gente não se cercar de pessoas boas, de pessoas que vão nos ajudar, você pode cometer um ato impensável. Por isso eu digo que tem muita gente vencendo guerras externas, mas estão perdendo as suas maiores guerras internas no seu coração. O problema não é o mundo ao seu redor. O problema é o que você está plantando na sua vida. As sementes que você está deixando crescer no seu coração. Eu quero lhe dizer que essa semente, hoje é uma semente, amanhã vai ser uma árvore, depois de amanhã, essa árvore vai dar frutos. Então, se você percebe que tem alguma semente maligna no seu coração, que foi semeado, que foi plantado, por favor,
Arranque rapidamente essa semente. Porque se você não arrancar essa semente vai virar uma árvore. Não sei quanto tempo vai levar, mas essa semente vai virar uma árvore, e essa árvore vai dar frutos. Aprendemos isso aqui hoje. Uma terceira lição que a gente aprende: o pecado, ele sempre parece que ele é controlado, mas ninguém consegue controlar o pecado. O pecado, ele sempre vai levar as pessoas mais longe do que elas imaginam. Por isso a gente não pode brincar com o pecado. Não, é só uma noite, é só uma olhada, é só um oi. Quem está me entendendo? Não brinque com o pecado. Se você sabe que é pecado, se você sabe que é errado, não brinque com isso. Porque esse pecado, que você acha que é inofensível, que você acha que você tem um controle, você não tem controle. Ele vai levar você mais longe do que você imagina. A Bíblia diz aqui que Noé bebeu vinho. E aqui está um detalhe importante. Noé não começou embriagado. Ele começou bebendo vinho. Não, vou beber um vinhozinho. Nada que não pode, nada que venha ferir a minha vida. Ele começou a beber um vinho. Puxa, passei um tempo difícil, que luta, construir essa arca, passar esse dilúvio, todos esses dias. O dilúvio demorou 45 dias, ou melhor, durou 40 dias o dilúvio, mas Noé passou mais de 150 dias dentro da arca, porque teve que esperar as águas baixarem. Então ele passou dias terríveis dentro da arca, foram mais de 5 meses. Aí ele planta uma vinha, poxa, vou tomar um vinho. Aí ele toma o primeiro copo, o primeiro, segundo, aí vai o 20º, vai o 30º, e aí ele ficou bêbado. E aí foi o seu grande erro. É só um pouco. Eu paro quando eu quiser. É só para descontrair. Isso não vai me dominar. Esse é o maior erro que nós podemos cair, irmãos. É achar que o pecado, que o que é errado não vai nos dominar. O pecado pode levar você a fazer coisas que você nunca imaginou fazer. O pecado, ele é incontrolado. Incontrolado. Não esqueça essa palavra. Incontrolado. Não tem como controlar. É como um caminhão pesado descendo uma ladeira. Não tem como segurar. Não tem como controlar. Vai chegar lá embaixo e vai causar uma grande destruição. E escute-me, por favor. O que começa com uma escolha pode terminar como uma escravidão. Aquilo que você escolhe fazer hoje, não, eu escolho, isso aí não vai afetar a minha vida, não vai mudar a minha vida hoje, mas amanhã isso pode virar uma escravidão. Noé, eu tenho certeza que quando começou a beber o vinho, ele não pensou que aquele vinho iria trazer maldição para a vida dos seus filhos. E o que me impressiona nesse texto, ele livrou os filhos da destruição. Os filhos dele foram salvos do dilúvio com as suas esposas por causa de Noé. Noé foi o grande herói. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não esconde a falha dos seus heróis.
A Bíblia revela que às vezes os heróis, cometem erros. E ele cometeu um erro muito grave. Uma última lição que a gente aprende aqui: toda árvore plantada um dia vai produzir exposição e vergonha. Olha o que diz o verso 20, olha o que diz o verso 21. Eu queria ler novamente com os irmãos. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Noé bebeu, e aqui quem já bebeu sabe que a pessoa, depois de um tempo bebendo, ela perde o controle. A pessoa começa a fazer coisas fora do comum. É por isso que a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, porque traz dissolução, traz dor, traz vergonha. Mas vos embriagueis do Espírito Santo de Deus, enchei-vos do Espírito. Ele fica bêbado dentro da sua tenda, e ele tira a roupa, coisa de bêbado. Quem estava fora dele. Então, observe aqui: Noé planta uma vinha, Noé espera a vinha crescer, espera a vinha dar uvas, depois ele faz o vinho, ele bebe do vinho, e aí ele se expõe. Observe que tudo é um processo. Tudo é um processo. E é assim que está muita gente vivendo. Cada etapa tem um processo. Noé perdeu tudo com o seu pecado aqui. E essa é a missão do pecado, irmãos. O pecado tira a nossa cobertura espiritual, o pecado tira a nossa autoridade, o pecado tira a nossa moral, o pecado tira a nossa honra, e principalmente o pecado tira a coisa mais preciosa que nós podemos ter, que é a presença de Deus. Foi o que aconteceu com Noé. Ele fica nu, perdeu a cobertura, fica bêbado, perdeu a sua autoridade, fica andando nu dentro da tenda, perdeu a moral, perdeu a honra, e no final amaldiçoou o filho dele. O pecado sempre vai nos expor, o pecado sempre vai trazer vergonha, o pecado sempre vai trazer desonra. Por isso a gente precisa pensar muito sobre o que nós estamos plantando. E para terminar, uma última lição que a gente aprende aqui: uma decisão errada. Escuta isso aqui, que aqui está a parte triste dessa história. Uma decisão errada, uma escolha errada, pode afetar uma geração toda. Porque o problema do pecado é que ele não alcança só quem pecou. Era muito bacana, né, irmãos? A pessoa pecou, paga a conta dela. O problema não é esse, é que ele paga a conta dela, e tem gente que não tem nada a ver, também tem que pagar a conta. O que Cão tinha a ver com o pecado do pai? Me digam. Quem ficou bêbado? Quem plantou a vinha? Quem fez o vinho? Quem bebeu do vinho? Quem se embriagou? A conta é de Noé. Agora o filho dele, que não tem nada a ver, pastora Roberta, o pai entrou na tenda, e o pai estava lá. Bêbado. Qual o problema? Foi o menino que levou para o pai beber? Foi o menino que incentivou? Não, ele entrou na tenda, o pai estava feliz, alegre. Veja o que aconteceu com a embriaguez de Noé.
a família dele foi afetada, a honra dele foi ferida. Iniciou na vida do seu filho um ciclo de destruição. O filho foi amaldiçoado, porque viu a nudez do pai. Uma geração, os descendentes de Cão foram amaldiçoados por Noé. Os outros dois que entraram na tenda, quando ficaram sabendo que o pai estava bêbado, botaram um pano no rosto, foram lá, cobriram a nudez do pai, fizeram o pai se acalmar. Os dois foram abençoados, mas o que viu foi amaldiçoado. E ele disse: você vai servir os dois. Quer dizer, um pecado, uma decisão errada, uma escolha errada, afeta a geração toda de Cão. A vinha que Noé plantou, não atingiu só ele, atingiu sua casa, atingiu a mãe desse menino, que a Bíblia não diz aqui, mas como é que você acha que a mãe ficou vendo o filho sendo amaldiçoado? Toda a casa foi atingida. Então escute, que eu quero terminar para a gente orar. O problema não é hoje, o problema é o que isso vai se tornar amanhã, irmãos. O problema é isso. É quando a conta chegar. Porque o pecado é como um cartão de crédito que o diabo dá, sem limite, pode passar. E a pessoa vai passando. É de 10 vezes, então tá fácil. É de 20 vezes, passa. Aí chega a conta. Escute-me. Normalmente a conta é maior do que se pode pagar. É por isso que o pecado leva tudo, irmãos. Porque tem que levar, tem uma conta para pagar, e tem que pegar de algum lugar para pagar essa conta. A embriaguez de Noé chegou à conta. E levou muita coisa que não podia levar. Eu quero terminar, meus irmãos, com essa palavra. Deus hoje nos chama para nós arrancarmos da nossa vida todas as vinhas que nós plantamos. A vinha que está na sua vida, que está na minha vida, não foi o diabo que plantou, fomos nós. Somos nós que plantamos. Então, se foi nós que plantamos, então seremos nós que iremos arrancar. Quem pode dizer amém? Precisamos arrancar. Queria que você chutasse uma frase que não é minha, mas eu lembrei esses dias, algo que eu ouvi alguns anos atrás, dizendo assim: muitos de nós estamos plantando hoje o que pode nos destruir amanhã. Então a gente tem que ter cuidado. O que é que nós estamos plantando hoje? Isso pode nos destruir amanhã. Isso que hoje parece bobagem, nós vivemos a geração da bobagem. Nós vivemos uma geração que pecado não é mais pecado. Pecado é erro. Pecado é um descuido. Pecado sempre foi pecado e sempre será pecado. E o salário do pecado é a morte, irmãos. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que nós estamos plantando hoje, porque isso que estamos plantando hoje pode nos destruir amanhã. Então hoje Deus nos dá a oportunidade para nós arrancarmos da nossa vida todas as vinhas, todas as árvores que nós plantamos. Amém, irmãos? Alguns aqui estão com semente, é mais fácil arrancar.
Mas tem outros que aqui a semente já virou uma árvore. Aí já fica mais complicado. Mas eu sinto também que tem outros aqui que a árvore já começou a dar frutos. Aí fica mais perigoso ainda. Mas ainda há tempo de tocar fogo nesta árvore. Você sabe que depois que vira árvore, não tem como arrancar, só se pegar um guindaste. Mas se jogar gasolina nela, tocar fogo, ela queima. Vamos jogar o fogo de Deus nessa árvore, para ela ser queimada e não dê fruto para nos destruir amanhã. Quem pode dizer amém? Aplauda o Senhor, fique de pé no seu lugar. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice do Senhor. Então vamos fazer o que a Bíblia manda, irmãos. Examine-se a si mesmo. Não é para você olhar para a vida de ninguém. Olhe para dentro de você. Olhe para o seu coração. Veja se não tem alguma vinha sendo plantada no seu coração. Veja se não tem alguma semente maligna. Coisa simples, coisa que você acha que é bobo, coisa que você acha que é insignificante, coisa que você acha que não vai dar em nada. É uma sementezinha que, se for plantada, vai virar uma árvore. E depois ela vai dar frutos. Não frutos para a vida, mas frutos para a morte. E o Espírito Santo que está aqui conosco, com a igreja do Senhor hoje, está passando aqui, lembrando você de alguma semente. Aproveite que o Espírito Santo está lhe mostrando agora. Eu sinto isso agora. O Espírito de Deus está se movendo em nosso meio. Ouça o que Ele está dizendo para você. E aproveite essa oportunidade que Ele está te dando. Arranque essa semente maligna. Jogue no fogo. Ah, pastor, essa semente virou uma árvore. Então toque fogo nessa árvore. Diga: Espírito Santo, queima isso dentro de mim. Tira isso de dentro de mim. Arranca isso de dentro de mim. Isso vai me destruir. Isso vai destruir o meu casamento, isso vai destruir minha vida, isso vai destruir os meus filhos, vai destruir os meus sonhos. Deus lhe trouxe aqui para você ouvir isso hoje. Hoje foi o dia que Deus preparou para a gente ouvir essa palavra. Ela estava preparada há mais de 2, 3 meses, mas hoje foi o dia. E Deus sabe por que hoje foi o dia. Ele sabe. É Ele que é o Senhor da nossa vida. Olhe para você. Noé, que foi um homem que conseguiu salvar a sua família do dilúvio, destrói a vida do seu filho, da sua casa, por causa de uma vinha que ele plantou. Ele plantou. Foi ele que plantou. Não foi ninguém, foi ele. Então preste atenção nisso. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esta palavra. Obrigado, Senhor. E nos ajuda a nossa caminhada, a não plantarmos vinhas que irão nos levar para a destruição, para a maldição. A vinha que Noé plantou trouxe maldição para a sua casa, trouxe maldição para o seu filho. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã de Santa Ceia, nesta manhã que a tua igreja se reúne para te adorar, o Senhor fala conosco. Ó Espírito Santo,
que saiamos daqui hoje com a decisão tomada de arrancar toda a semente, toda a árvore plantada que pode gerar morte, que pode gerar destruição. Esta semente, ela vai crescer e vai dar frutos, e esses frutos pode gerar morte. Tira isso da nossa vida, Senhor. Arranca isso de nós. Arranca, meu Deus. Arranca, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos por isso. Nós rejeitamos essa semente maligna, meu Deus. Em nome de Jesus. Que a tua boa mão esteja sobre nós. Abençoa os teus filhos. Abençoa cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, para a glória do teu nome. Que assim seja. Amém. Digam amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Quem foi abençoado com essa palavra? Eu sei e eu sinto de Deus que muitas mentes agora estão em guerra. Eu sinto isso. Agora a decisão é sua. Jogue fora essa semente. Arranque essa árvore. Ela pode destruir a sua vida. E não somente a sua vida. Pode destruir tudo aquilo que você ama. Amém? Diga amém.